Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em Eucaristia para rezarmos Pentecostes. Hoje é o ponto mais alto dentro da liturgia pascal. Nós começamos com uma grande liturgia, que era a liturgia da Páscoa, dentro da Semana Santificada, e agora alcançamos o cume de todo esse mistério, de toda esta ação de Deus na nossa vida. E é importante a gente conhecer um pouquinho desta realidade chamada Pentecostes, que significa 50 dias. Nós sabemos que toda a estrutura, toda a realidade que também nós usamos na igreja, né, ela nasce de algo que é popular. Então, se pegarmos Pentecostes, Pentecostes é uma realidade popular do povo de Israel antigo, que celebrava a festa de uma grande colheita. Então, quando começa a Páscoa, as primícias, e depois 50 dias a gente já está podendo colher os primeiros frutos dessa floração, desse tempo novo. Olha quanta coisa bonita a gente vai aprendendo dentro de uma cultura, dentro de um povo. E depois, os próprios irmãos na fé, os mais velhos na fé, pegando o povo judeu, o que ele faz? Pega daquilo que é popular e traz para a religião. Não simplesmente trazendo para a religião, para fazer da religião um ato popular, mas para dar um sentido, um sentido orante a tudo aquilo que se rezava, né, a tudo aquilo que se vivia. Então eles começam a falar que este momento, Pentecostes, nós estamos celebrando a festa das semanas, ou festa também das primícias. Então pega 7 dias e celebra 7 semanas, temos também a realidade de Pentecostes. Olha que ação importante para aquela realidade do antigo Israel. Então quer dizer que Pentecostes não é só um fato isolado. Existiram na história da humanidade, na história do povo de Israel e na nossa história, vários momentos de Pentecostes, vários momentos dessa manifestação grandiosa de Deus pela humanidade. A começar, podemos também dizer, lembrando aqui já do nosso amigo Moisés, não é assim? Ele teve uma experiência de Pentecostes. Quando apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, o que acontece com ele? Ele é assim, acometido de uma ventania, e essa ventania o direciona para uma sarça, e essa sarça pega fogo. Só que, diferente de todos os outros fogos que são combustíveis, essa sarça não é queimada por esse fogo, mas ela é santificada, e santifica também todo o espaço onde está. Por isso que, quando Moisés se aproxima
dessa sarça, o que ele escuta? Tira as sandálias, esse território é sagrado, é santo. Então tira as sandálias, quer dizer, tira o teu orgulho, vem na tua realidade, vem pela humildade, e na humildade encontramos a Deus. Deus fala e eles começam, ali vai começar uma nova aliança. Deus sempre no Pentecoste renova a face da terra. E eles recebem de Deus uma promessa: durante o dia caminharás junto contigo à vossa frente uma coluna de um turbilhão de vento, e à noite se transformará em um turbilhão de fogo, uma coluna de fogo. Isso tem a ver também com aquilo que rezamos. Se lembrarmos, 50 dias atrás, nós entrávamos na igreja com uma coluna de fogo, que iluminava aquela noite escura e fria da nossa existência, vencia a morte e nos dava a certeza e a plenitude da vida. O Círio Pascal, olha que ação interessante. E essa coluna permanece conosco, caminha com o seu povo, caminhava com o povo de Israel, caminha também com o novo Israel que somos nós. Então tem tudo a ver, um mistério, né? Deus caminha com o seu povo. Pentecostes significa também um Deus que caminha com o seu povo. Mas a gente também pode andar mais um pouquinho à frente e observar, quase naquela transição do Antigo para o Novo Testamento, a gente encontra a presença de Maria Santíssima. Ela também é chamada de nova sarça, porque ela se deixa envolver pelo fogo do Espírito, e um fogo que não a consome, mas a santifica e coloca no seu ventre o Filho. Maria é a sarça do novo Israel, onde a manifestação da graça e da potência de Deus é também alcançada, e pelo seu sim, tudo se faz novo. Então logo, aquele que recebe o Espírito Santo não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ser renovado no Senhor, tem que ser uma pessoa nova, ungida, porque Deus assim o quis. Essa é a ação importante. Então assumir esta realidade do Espírito em nós. Aonde nós assumimos a realidade do Espírito? No nosso batismo. No batismo recebemos o Espírito Santo, também somos plenos desse fogo, e devemos de levar essa luz a todos os povos, raças e nações. Então aqui a gente vê que houve dentro dessa realidade, a gente pode observar algumas realidades de Pentecostes. No texto que nós ouvimos, o texto do Evangelho que João escreveu para a gente, mostra um local, né? Então nós temos que nos situar dentro do espaço. Nós estamos no cenáculo. Cenáculo significa casa de reunião. Então nós estamos no cenáculo. Tanto a última ceia como o Pentecostes, né, a celebração de Pentecostes acontece no mesmo local. E ali nós encontramos os discípulos que estão com medo. Essa palavra me chamou a atenção. Por que medo? O medo nos afasta do projeto de Deus. O medo nos afasta das vontades de Deus. O medo nos proporciona muitas vezes viver somente a nossa vontade. Olha que interessante o fato. E aqui a gente observa que tendo medo, nessa realidade de medo, estando as portas fechadas, Jesus entrou e se colocou no centro da realidade dos apóstolos, dos seus discípulos. Jesus dá 3 presentes para eles. Quais serão esses presentes que ele dá? O primeiro presente é a paz, e ele dá 2 vezes. Fala, a paz esteja convosco, a paz esteja com você. Agora, que paz é essa? É a paz relacionada ao medo, contraditória ao medo que eles estão tendo? Não. Porque não é um estado de espírito a paz. A paz é algo maior do que isso. A paz significa que a minha existência seja a causa da tua alegria. Então tudo aquilo que eu sou tem que ser felicidade para ti. Se não for felicidade para ti, logo não vem de Deus. Então a minha existência tem que te trazer alegria ao coração. Olha que importante, e somente isso é uma ação do Espírito Santo. Então Jesus dá à comunidade a sua existência, e a sua existência traz para aquele povo alegria ao coração. Por isso que eles ficaram felizes. Parece que o medo passa, né, de momento, porque eles se enchem
da certeza de Jesus em meio, dessa alegria de Jesus que está com eles. Então, a paz. O cristão também, cheio do Espírito Santo, tem que ter paz, trazer e ser portador dessa paz, portador de Cristo. Por isso que na missa, agora no tempo de pandemia, nós não podemos fazer de uma maneira assim, ritual, física, mas nós desejamos, quando falamos a paz do Senhor esteja sempre convosco, o que a gente responde? O amor de Cristo nos uniu. Então essa paz não é a minha paz, não é um tempo, nem um estado, mas é a existência de Deus que eu dou ao outro, a existência de Deus que eu ofereço ao meu irmão e à minha irmã, porque essa paz está dentro de mim. A outra realidade, outro presentinho que ele dá é o Espírito. Vocês viram que ele vira para os, depois que ele fala isso, ele olha, mira, contempla, contemplar, olhar, guardar com o olhar. Isso quer dizer amor. Jesus olhando, né, mirando, tendo aquela realidade do amor puro e verdadeiro, sopra sobre eles o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo sobre eles. Aqui nós vemos uma realidade de um primeiro Pentecostes cristão. Então essa realidade da ação na comunidade, não uma realidade pessoal, mas comunitária. E é interessante isso, porque remonta o antigo Israel de novo. Quanto tempo, em quantos dias Deus criou o mundo? Eu fiz uma pergunta, gente. 6? Quantos dias demorou para criar o mundo? 3? Ai, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, começa a catequese hoje para toda a comunidade. Quantos dias, em quantos dias se cria, se tem a criação? 7 dias é dada a criação. A criação se completa no 6º dia, tá certo. Mas não quer dizer que no 7º dia, Deus, já que criou a praia, pega uma sunguinha, vai lá, deita na rede, uma aguinha de coco, uma porção de camarão e vai ficar feliz da vida, porque Deus descansa, gente. Deus não descansa nessa realidade. Deus descansa na atividade. Então, 7 dias, 6 dias completa a obra, no 7º dia, Deus descansa. Deus, no descanso de Deus, Deus cura e contempla toda a obra criada. Então, a obra completa a sua plenitude no 7º dia. Olha que beleza, né? Só que dentro dessa história, Deus cria alguma coisa interessante, que diferencia uma da outra. Deus criou as aves do céu, os animais da terra, né? E os peixes dos mares. E viu que tudo era bom. Depois estava faltando alguma coisa. O que ele cria? Minha Nossa Senhora, não deixa essas buzinas chegarem aqui. Né? O que Deus cria? Você em casa já respondeu, graças a Deus. Cria o homem, não é assim? Ele está criando tudo, ele criou o homem também dentro dessa criação. Eu não estou falando que é depois do 7º dia que ele cria o homem. Dentro desta realidade, ele criou o homem. E o homem foi feito segundo a literatura do barro. E o que ele faz para que esse homem deixe de ser barro e tome carne? Ele sopra nas narinas do homem. Diferente, o que nos difere dos animais, dos outros animais, os outros animais são criados por Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós temos Espírito. Olha que diferença que faz da ação criada para a realidade humana. E é interessante que Deus cria o homem do jeito que Ele quer? Não. Ele cria o homem à sua imagem. A imagem de Deus assim o criou. E deu a ele o que é de Deus, Ruach, o Espírito. Por isso que nós nos diferenciamos dos animais. Olha que ação interessante essa de Deus. Ele chama, ele comunica para o homem o seu Ruach, o seu Espírito. Se nós voltarmos no texto do Evangelho, o que Jesus mesmo faz aos discípulos? Comunica o quê? O Espírito Santo. De que forma? Sopra sobre eles. Então, forma uma nova vida. Dá
uma nova criação. Constitui a nova humanidade. Pentecostes é essa realidade de criar a nova humanidade. Mas Deus não para com presente aí não, gente. Tem mais presente. Se nós falamos, né, daquela realidade primeira, que nos lembrou o batismo, alguns teólogos são aqueles estudiosos da Sagrada Escritura, diz que a igreja nasce no mistério da cruz, do lado aberto, quando Londino lembra alguma coisa para vocês? Lembra algum nome para vocês? Londino? Eu quis falar em italiano para depois ver se sabia em português. Lembra de quem são? Longuinho. Agora, Londino lá na cruz, ele estava com perna ou sem perna? Mas que pergunta difícil essa, né? São Londino, se era um centurião romano, um guarda romano, podia ser deficiente físico? Não. Ele não podia ter uma deficiência, porque senão não dava para lutar ali naquele... Tinha que ser colocado em outro posto de guarda. Se ele está guardando a cruz, logo ele tem perna. Então São Longuinho tem perna, gente. Desculpa falar se isso magoa, dói o coração, mas São Longuinho tem perna. São Londino, né? E a missão dele é tão forte que ele traspassa o lado de Jesus e entra o coração. Ele é o responsável para abrir a porta estreita. E dessa porta nasce o quê? Brota o quê do lado de Jesus? Sangue e água. Batismo e Eucaristia. Jesus agora dá à comunidade o Espírito Santo. Os 3 sacramentos da iniciação cristã. Por isso que o cristão não pode ser qualquer coisa não, viu gente? Tem que assumir esse mistério nele, para ser testemunha do mistério na comunidade e na sociedade. Mas acima de tudo, para que a gente lembre sempre de uma comunhão, o que ele fala no finalzinho ali do texto? Comunico para vocês o dom do perdão. O que vocês, né, ele fala para a comunidade dos apóstolos, o sacramento da reconciliação. O que for desligado na terra será desligado no céu, e o que se ligar na terra será ligado no céu. Olha que ação de comunhão linda que Deus faz com a comunidade. Uma nova criação, dá uma nova vida. E esses que têm uma nova vida recebem uma missão: ide, fazei todos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo se faz presente. Esse ruach de Deus, essa ação dinâmica de nosso Deus. Depois nós temos ali um outro texto, que é do Atos dos Apóstolos, que fala de Pentecostes. E esse mais próximo do nosso entendimento, quando mostra uma realidade importante da comunidade que reza, mais uma vez reunidos no cenáculo, eles estão a rezar. Por medo, se colocam num espaço superior. Rezam, escutam um estrondo, vento forte, e pairam sobre eles como línguas de fogo. Não lembra a sarça ardente? Não os consome, mas os santificam, e eles rezam com muito mais afinco. Então eles não vão ser meros espectadores de um mistério de Deus neles, mas vão ser participantes. Olha que ação importante, participantes deste mistério. Então logo, eu e você, cheios do Espírito Santo, nós não podemos ser meros ouvintes, meros espectadores do mistério celebrado, mas nós temos que ser o quê? Participantes desse mistério. Então a missa não é para ser só assistida, mesmo em casa, nós não assistimos à missa, mas se eu participo, se eu me preparo, se eu me coloco nesse mistério e rezo junto, canto, celebro, vibro esse momento, estou fazendo acontecer essa Eucaristia. Isso é Espírito Santo, gente. Por isso que a comunidade tinha muitos judeus de outras realidades que estavam ali, eles começaram a ficar entediados. Quem são esses? Olha a oração, a gente escuta na nossa própria língua, quer dizer, a gente entende na nossa realidade. Então esses, quem são esses? São aqueles cheios do Espírito Santo. Olha que ação importante. Essa é a realidade de Pentecostes. Pentecostes não é somente um evento isolado,
mas é colocar a comunidade em atividade. Por isso que eu e você, cheios do Espírito Santo, temos que fazer ecoar esse amor de Deus, essa luz forte do Senhor. Aí você pode me dizer assim: padre, mas como é que a gente faz isso? Vem comigo, olha ali, tem uma mulher ali em cima, o nome dela é Maria, nossa mãe. Ela não recebeu a sombra do Espírito, não foi a nova sarça, como eu disse para vocês? Ela foi cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito está cheio de vida, cheio de luz. O que Maria faz depois do seu sim ao mistério de Deus? Quando ela recebe, se fica grávida do Espírito, do Espírito Santo, tem Jesus dentro dela. O que ela faz? Ela não vai fazer tricô não, viu gente? Nem enxoval para criança. O que ela faz? Ela vai visitar Isabel, isso. Ela vai visitar Santa Isabel. Não está ali perto de Arujá não, viu gente? Ela vai visitar a Santa Isabel. Quando ela chega lá na casa de Isabel, o que acontece? Isabel fica plena do Espírito Santo. Ela exulta de alegria, que até o filho pula no seu ventre. Não é assim? Isso quer dizer que, se eu levo o Espírito Santo para você, se você não tem o Espírito, você recebe o Espírito e você exulta de alegria. Essa é a nossa missão, ser portadores dessa alegria de Deus a toda a humanidade. Maria fez isso, então é o melhor exemplo que nós temos daquele que tem o Espírito Santo e não desanima. E vai, e anuncia, e faz acontecer o mistério. Por isso que ela estava cheia do Espírito, era uma luz. E a resposta é clara, porque Isabel fala para ela: da onde vem? Isabel sabia muito bem onde Maria morava, viu gente? Ela sabia. Só que ela não sabia se Maria estava em Jerusalém, na casa dela ali embaixo, perto da piscina de Betesda, onde moram seus pais, ou se ela estava na casa, que é o fundo da casa dos seus pais, lá em Nazaré. Da onde vem a mãe do meu Senhor que me visite? Na tua presença, quando vi, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou. Que a gente também possa provocar essa mesma realidade no coração das pessoas, exultando as pessoas para o Cristo, levando as pessoas para Deus. Essa é a parte importante. Por isso que, nessa liturgia, terminando a missa, última ação ritual que nós vamos fazer, é apagar o círio pascal. Ele foi aceso, ficou 50 dias e agora deve ser apagado. Mas não quer dizer que acabou. Porque agora essa chama repousa sobre você. E você, sendo iluminado, deve levar essa chama aos corações. Olha que ação importante. Você agora recebe a ação da efusão forte desse Espírito, renovando o seu batismo, o seu crisma, e você é chamado a ser luz nessa noite escura. Leva a alegria de Deus. Por isso que Pentecostes é uma grande festa. Não é só mais uma liturgia dentro da liturgia da igreja, mas é a grande festa da ação do Espírito Santo que nos faz verdadeiramente ser igreja. Por isso que outros teólogos dizem que a igreja não só nasce na cruz, mas nasce também em Pentecostes. Então que vocês, que eu, que nós tenhamos um feliz Pentecostes, a grande manifestação do Espírito que renova verdadeiramente a face da terra. Que a gente possa receber esse Espírito e levar essa luz aos nossos irmãos que têm a chama apagada pelas realidades da vida e fazer acender a chama do amor que nos une e nos faz mistério de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor eu parar de falar, senão acaba a chama do Espírito Santo, né? Então às vezes a gente fala demais, né? O meu grande defeito é falar mais que a boca.